A família é uma instituição social que tem passado por mudanças aceleradas em sua estrutura, organização e funções de seus membros, a partir da segunda metade do século XX. Ao modelo tradicional de família, soma-se muitos outros e não é possível afirmar se são melhores ou piores. São diferentes. Como será a família do futuro? Até certo tempo atrás, não faz muito tempo, o modelo de família consistia em pai, mãe e a prole. Esse modelo de estrutura familiar era considerado ideal pelo modo dominante de pensar na sociedade e, por isso, bastante usado para classificar todos os outros como desestruturados, desorganizados e problemáticos. Nessa compreensão de família, há sem dúvida um julgamento que não é científico, mas moralista, pois utiliza apenas um padrão como referência e considera os outros inadequados. Atualmente é impossível não enxergar. Vários estudos antropológicos e mesmo reportagens em revistas, jornais e TV mostram que existem muitas formas de estrutura familiar. A família de pais separados, que realizam novas uniões, das quais resulta uma convivência entre os filhos do casamento anterior, de ambos, e os filhos do casal. A família chefiada por mulher, em todas as classes sociais, a nuclear, a extensa, a homossexual, enfim, observa-se uma infinidade de tipos que a cultura e os novos padrões de relações humanas vão produzindo. Isso sem considerarmos culturas bastante diferentes das nossas, como as de grupos indígenas, por exemplo. Para entendermos as mudanças na concepção de família, a função social dessa instituição, a família é uma instituição social, é a produção de subjetividade que ocorre em seu interior. É necessário, como sempre, recorrer à história. A família monogâmica é um ponto de partida histórico. Sempre precisamos partir de um ponto, embora devamos considerá-la como produto de muitas e diversificadas formas anteriores de o homem organizar-se para dar conta da sua reprodução e da sobrevivência da espécie, desde o estado selvagem até a barbárie. Pesquisas realizadas pelo antropólogo americano L.H. Morgan, que nasceu em 1818 e morreu em 1881, demonstraram que desde a origem da humanidade houve sucessivamente alguns tipos de família. A família consanguínea, que é o intercasamento de irmãos e irmãs carnais e colaterais no interior de um grupo. A família punaluana. A família punaluana. O grupo de homens era conjuntamente casado com um grupo de mulheres. Havia o casamento de várias irmãs, carnais e colaterais, com os maridos de cada uma das outras. E os irmãos também se casavam com as esposas de cada um dos irmãos. A família sindiásmica, ou de casal, casamento sem obrigação de morar juntos, existia enquanto os cônjuges desejassem. A família patriarcal, o casamento de um só homem com diversas mulheres. E, finalmente, a família monogâmica, que se funda sobre o casamento de duas pessoas com a obrigação de coabitação exclusiva e a fidelidade, o controle do homem sobre a esposa e os filhos, a garantia de descendência por consanguinidade e, portanto, a garantia do direito de herança aos filhos legítimos, a garantia da propriedade privada, a ideia de propriedade, criar, possuir e regular por meios de direitos legais sua transmissão hereditária. Introduz essa forma de organização familiar. É necessário ter sobre a paternidade dos filhos e de que o patrimônio não sairá da família. Vamos percebendo então que a família, como a que conhecemos hoje, não é uma organização natural nem uma determinação divina. A organização familiar transforma-se no decorrer da história do ser humano. A família está inserida na base material da sociedade, ou, dito de outro modo, as condições históricas e as mudanças sociais determinam a forma
como a família irá se organizar para cumprir sua função social, ou seja, garantir a manutenção da propriedade e do status quo das sociedades superiores, das classes superiores e a reprodução da força de trabalho, a procriação e a educação do futuro trabalhador, das classes ditas subalternas. Por assumir papel fundamental na sociedade, é chamada de célula-máter, a família é fonte transmissora de valores ideológicos. A função social atribuída a ela é transmitir os valores que constituem a cultura e as ideias dominantes em determinado momento histórico, isso é, educar as novas gerações segundo padrões dominantes e hegemônicos de valores e de condutas. Nesse sentido, revela-se o caráter conservador e de manutenção social que lhe é atribuído. Não podemos nos esquecer que a família, reconhecida como lugar de procriação, é responsável pela sobrevivência física e psíquica das crianças, constituindo-se o primeiro grupo de mediação do indivíduo, daquele bebê que está ali no berço, com a sociedade. É na família que ocorrem os primeiros aprendizados dos hábitos e costumes da cultura. Por exemplo, o aprendizado da língua, marca da identidade cultural e ferramenta imprescindível para que a criança se aproprie do mundo à sua volta. É na família que se concretiza, em primeira instância, o exercício dos direitos da criança e do adolescente, o direito aos cuidados essenciais para seu crescimento e desenvolvimento físico, psíquico e social. A família, do ponto de vista do indivíduo e da cultura, é um grupo tão importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou adolescente precisa de uma família substituta, ou deve ser abrigado em uma instituição que cumpra as funções materna e paterna, isso é, as funções de cuidado e de transmissão de valores e normas culturais, condição para sua posterior participação na coletividade. Portanto, inexistindo a família de origem, consanguínea, biológica, outro grupo deverá dar conta de sua função. Na segunda metade do século XX, o mundo viveu duas grandes revoluções sociais, a Revolução da Juventude e a Revolução do Papel da Mulher. Desde a conquista do direito ao voto e dos direitos civis após a Primeira Guerra Mundial, é a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho e a expansão da educação superior que criam as condições para, a partir da década de 1960, o reflorescimento do feminismo. Um indicador dessa consciência de gênero é a revolta contra as doutrinas impopulares da Igreja, como a proibição do divórcio. E na década de 1990, pesquisas no mundo todo vão demonstrando diferentes importâncias. E na década de 1990, pesquisas no mundo todo vão demonstrando diferenças importantes de opiniões entre os gêneros, afirmando a autonomia da mulher. Um aspecto relevante dessa mudança é a alteração do desempenho do papel feminino, tanto no mundo público, ocupação de cargos políticos em vários países do mundo, entrada no mercado de trabalho em profissões exclusivamente masculinas e nas intelectuais, como no privado, a família. Ou seja, as mulheres passam a ter projetos pessoais e profissionais autônomos e, em muitos casos, uma dupla jornada de trabalho, porque os encargos domésticos continuam sob sua responsabilidade. Um fenômeno já observável é a família chefiada por mulheres. Em 13 anos, o total de famílias chefiadas por mulheres cresceu 10 vezes, passando de 3,4%, ou seja, 247.795 famílias em 1993, para 14,2%, ou 2.200.000 famílias em 2006, segundo dados elaborados pelo Instituto IPEA. A essa revolução social corresponde uma revolução cultural, de costumes, de padrões de conduta, que se revelam em uma moral sexual menos repressiva, na pouca estabilidade do casamento, na sexualidade desligada da procriação. E, portanto, ocorrem mudanças
na estrutura e na organização da família tradicional e nas atividades domésticas. As famílias redefinem as funções parentais, pai e mãe, do cuidar e do educar os filhos, e cada vez mais dividem essa função com outros agentes sociais, educacionais, a escola, recreativas, culturais e com técnicos, particularmente os especialistas em saúde mental, dentre eles o psicólogo. O papel de cada um dos membros se altera com novas atribuições, como, por exemplo, a redistribuição. O papel social de cada um dos membros se altera com novas atribuições, como, por exemplo, a redistribuição dos serviços domésticos entre todos e uma autonomia maior de cada um dos integrantes. Um dos valores da educação nessa nova família é a autonomia cada vez mais precoce dos adolescentes e das crianças, o que vai produzindo pessoas diferentes e novas subjetividades. Então, nesse início de século XXI, há uma discussão intensa sobre a responsabilização da família e de outras instituições como a escola, por exemplo, na formação das novas e futuras gerações, as crianças e os adolescentes. Por isso, é frequente nas polêmicas sobre os determinantes de alguma conduta transgressora do adolescente a tentativa de acusar a família de omissão ou descuido e, ao mesmo tempo, de considerar a influência de outras instituições. Essa polêmica revela que, além da família, outras agências sociais partilham nesse momento, mais diretamente, a responsabilidade social pela formação das novas gerações: escola, agências culturais, mídia eletrônica, a TV e a internet, etc. No caso das crianças e dos adolescentes das famílias pobres, é cada vez mais intensa a demanda pela função substitutiva e protetora do Estado, por meio de seus serviços e programas, núcleos de proteção, serviços de atenção especial, com o objetivo de garantir os direitos à infância e à juventude. Para retornar ao tema central do capítulo, lembremos da citação do psicanalista francês Jacques Lacan, em Complexos Familiares. Lacan dizia: entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na transmissão de cultura. Se as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a família prevalece na educação primeira, na repressão dos instintos, na aquisição da língua, acertadamente chamada materna. Com isso, ela preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico. Essa síntese de uma concepção de família precisa ser problematizada. Por que Lacan afirma que a família preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico da criança? Se considerarmos os 3 pontos levantados pelo autor, a primeira educação, a repressão do desejo e a aquisição da linguagem, teremos pistas de respostas e podemos agregar outros elementos que permitam problematizar sua afirmação. Mesmo antes do nascimento do filho, vemos a preocupação dos pais com a cor de sua roupa. E já podemos perguntar: por que azul e não rosa para o menino? Outra preocupação refere-se à escolha do nome, o do santo de devoção, ou daquele avô tão querido, ou do artista de sucesso, ou um nome que seja facilmente identificado em várias línguas, regiões do mundo. Foi dessa forma que a jovem mãe justificou a escolha do nome Lucas para o filho. Antes de nascer, a criança vai ocupando um lugar na família, no cenário social. E o que se espera são os hábitos da cultura metabolizados pela família, já revelados no modo diferente de esperar a chegada do menino e da menina. Isso porque as diferenças biológicas são atribuídas representações sociais, expectativas de conduta para cada gênero, embora as diferenças sejam cada vez menos evidentes. Por exemplo, é possível desejar para a menina que acabou de nascer que ela possa um dia dar continuidade aos negócios da família,
ou a profissão do pai. Para o menino, que ele seja bonito e venha a ser modelo profissional. Mas ainda é estranho a qualquer um de nós imaginar uma luva de boxe como enfeite do quarto de maternidade em que se encontra uma menina, ou uma bonequinha pendurada na porta do quarto de um menino. É com essa naturalidade que se processa a primeira educação. Tudo parece óbvio. O exemplo mais claro é o da educação em função da diferença anatômica do sexo. As crianças encontram nos pais os modelos de como os adultos se comportam, como atendem ao telefone e às visitas, como se portam à mesa, resolvem conflitos e lidam com a dor, o que pensam sobre os acontecimentos do mundo, etc. Os pais são os primeiros modelos de como é ser homem e ser mulher, padrões de conduta que, em nossa cultura, são marcadamente diferentes. Essa situação se coloca de modo bastante diferente nas famílias chefiadas por mulheres e sem uma figura masculina, porque a criança deverá procurar em referências externas à família a figura que servirá como modelo desse papel social. E nas famílias homossexuais, esse aspecto se coloca de modo mais complexo, e cada adulto, criança ou adolescente dessa constelação familiar vai construindo uma solução nas redes de relações sociais. Assim, a família reproduz em seu interior a cultura que a criança internalizará. É importante considerar aqui o poder que a família e os adultos têm no controle da conduta da criança, pois ela depende deles para a sua sobrevivência física e psíquica. Basta lembrar que uma criança de 8 meses depende de alguém para obter alimento, que uma criança de 3 anos depende de alguém para levá-la ao médico. A criança necessita também das ligações afetivas estabelecidas com seus cuidadores, e as quais ela não quer e nem pode perder. O medo de perder o amor e os cuidados desse adulto, que lhe são tão importantes, é um poderoso controlador de sua conduta. E ela, pela 20ª vez, recita para o vizinho aquele poema que tanto o aborrece, mas faz a alegria do pai no exercício de exibição dos dotes do seu filho. A importância da primeira educação é tão grande na formação da pessoa que podemos compará-la ao alicerce da construção de uma casa. Depois, ao longo da sua vida, virão novas experiências que continuarão a construir a casa indivíduo, relativizando o poder da família. Ao nascer, a criança encontra-se numa fase de diferenciação com o mundo. Não existe um mundo externo, o outro, nem um interno, o eu. O mundo nesse momento da vida significa a mãe. Essa é a díade fundamental que cada pessoa vivencia ao nascer. A marca dessa relação é a fusão, isto é, não existe para quem acabou de nascer o eu e o outro, o mundo. Essa diferenciação vai se estabelecendo paulatinamente e é uma experiência importante desse desenvolvimento. É o tempo cronológico que a criança espera para a satisfação de suas necessidades. Ela começa a registrar que há um desconforto, a fome, por exemplo, e que esse estado não é automaticamente superado. A criança precisa esperar por que algo aconteça. O seio ou a mamadeira deve chegar. Para isso depende de alguém, a mãe ou sua substituta nessa função. A diferenciação do ego, magistralmente descrita por Freud em A Psicologia de Massa e a Análise do Ego, é um processo em que, ao princípio do prazer, que rege o funcionamento psíquico, interpola-se o princípio da realidade, isto é, surgem os limites impostos pela realidade. Assim, a satisfação para ser obtida deve ser postergada, ou seja, esperar, e às vezes substituída por outro objeto de satisfação, em vez do bico do seio, uma chupeta. Ou com frequência ocorrem as primeiras vivências de frustração, de não satisfação. A frustração marca a experiência humana desde o nascimento e é algo constitutivo da humanidade de todos nós. Ao lado desse aspecto intrínseco, a constituição psíquica, existe outro que vai construindo a subjetividade da criança e é a base da vida psíquica, a interdição, lei social que se ancora na subjetividade ao marcar a repressão do desejo, seja dos impulsos agressivos, seja dos impulsos eróticos. Em nossa cultura, o tabu do incesto é um exemplo clássico dessa demarcação
da repressão. O filho não pode ter relações sexuais com a mãe, nem a filha com o pai, embora mãe e pai sejam os primeiros objetos de amor erótico, segundo a psicanálise, é claro. Esse desejo é inconsciente e a repressão coloca sua marca nesse inconsciente. É como se nada houvesse existido. No jogo da família, a criança irá incorporando outras proibições relativas à obtenção do prazer e à expressão dos seus sentimentos hostis. Tira a mão daí, é feio. É uma frase que muitas crianças ouvem quando estão se masturbando. Ou essa outra: não pode bater no amiguinho, tem de conversar. Ao mesmo tempo, observa-se hoje, em muitas famílias, a dificuldade de estabelecer limites e regras claras para as crianças e adolescentes. A educação para a autonomia tem também esse efeito de confundir os próprios adultos em sua função de autoridade na relação com as novas gerações. Treino para a autonomia é com frequência confundido com a afirmação da vontade da criança, o que ela quer comer, o que ela quer vestir, a hora que quer dormir e o que é comum ouvir. Aquela criança é uma pequena ditadora. E, mais tarde, como será o encontro, a convivência de indivíduos com experiências tão precoces de afirmação da sua vontade? A linguagem é a condição básica para que a criança entre no mundo, aproprie-se dele, o significado das coisas, dos objetos, das situações e nele se interfira. Isso é o que realiza a dimensão humana e social de cada pessoa. A linguagem é uma ferramenta necessária e imprescindível para a troca e comunicação com o mundo, e também para a relação consigo mesma. Por meio da linguagem, a criança nomeia seus afetos e desejos, troca-os com o outro e os compreende, dando sentido aos que ocorre dentro de si. Na fase anterior à aquisição da linguagem, os impulsos estão livres e o inconsciente prepondera. É no contato com a realidade, que se dá principalmente por meio da linguagem e pela compreensão dos mecanismos que a regula, que a criança vai discriminando seu desejo e o que é permitido satisfazer ou não. A linguagem é o instrumento privilegiado que possibilita a compreensão dessa realidade. A família, como primeiro grupo de pertencimento do indivíduo, é por excelência em nossa sociedade o espaço em que esse aprendizado ocorre, embora possa ocorrer também em qualquer grupo humano que substitua a função da família, do qual a criança participe em seus primeiros anos de vida. Pedro, volta e meia, briga feio com Francisco. Até já chegou a dar uns tapas nele. Hoje, Pedro brigou na escola com Tiago, que fazia gozações com Francisco numa rodinha de amigos. Qual é a relação de parentesco entre Pedro e Francisco? Não há dúvida, são irmãos. Uma relação de amor, rivalidade, cuidado, hostilidade. Uma relação humana rica, cheia de ambivalências, multifacetada, com desvantagens: dividir o amor dos pais, a atenção deles, o quarto, as roupas, e muitas vantagens: a possibilidade de companheirismo, de solidariedade, de cumplicidade e, principalmente, de vivenciar no cotidiano a aprendizagem das relações sociais com iguais, algo extremamente facilitador como treino de participação social nas mais diferentes tipos de grupos humanos. Esse vínculo significativo e a característica da ambivalência, a existência do amor e do ódio, denunciam o que é o próprio de todo o vínculo que existe na proximidade. Intimidade, a possibilidade de expressar o amor e também a raiva. Em suma, a garantia de que não perderá o amor e de que esse sentimento prevalecerá sobre a raiva, permite a expressão da hostilidade. Essas expressões de raiva e amor são reguladas pelos pais. Há um limite para as brigas, ofensas e agressões físicas. Nesse limite, constatamos como essa relação é um modelo de conduta de cada indivíduo e em outras relações entre iguais ao longo da vida. Nesse processo de convivência familiar, o fundamento das relações está no vínculo. O vínculo, em seus aspectos biológicos, o cordão umbilical, o vínculo social, o grupo familiar e suas responsabilidades, inclusive legais, e o vínculo afetivo, o acolhimento, é condição para o crescimento e o desenvolvimento global da criança. Não há possibilidade de sobrevivência física e psíquica no desamor.
As doenças mentais e até mesmo as físicas, em crianças pequenas, denunciam a fragilidade de vínculos familiares, a dificuldade dos adultos em criar um ambiente estável e seguro, isto é, amoroso, a negligência aos maus tratos. Abordar a importância desse elo, o vínculo, é dizer que sempre existe ou deve existir um outro significativo que lhe assegura as condições de vida, de crescimento e desenvolvimento, senão a criança adoece e morre. Nessa perspectiva, é necessário dizer que o vínculo tem mão dupla para ser significativo, ou seja, a criança também é importante para os pais, muda suas vidas, ocupa-os. Aliás, por serem as crianças e os adolescentes importantes para os pais, é que os pais tornam-se importantes para eles. 2 exemplos de situações bastante delicadas que demonstram essa ligação dos pais com seus filhos. No primeiro, os pais exibem o filho, ou aspectos dele, como se fossem seus. No segundo, projetam no filho a possibilidade de eles realizarem sonhos pessoais que não conseguiram realizar em suas próprias vidas. O direito a ter uma família e a sua importância para a criança são colocados no princípio 6º da Declaração dos Direitos da Criança, de 20/11/1959, da qual o Brasil é signatário. Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais, e em qualquer hipótese num ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais à criança, sem família, e há aqueles que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos e de famílias numerosas. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069, de 13/7/1990, que regula os direitos da criança e do adolescente, apresenta, no capítulo 3, do direito à convivência familiar e comunitária. Artigo 19. Abre aspas. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Essa lei de proteção dos direitos da criança e do adolescente é considerada uma das mais avançadas do mundo. Sua importância reside em vários aspectos. No que concerne ao tema desse capítulo, família, a lei garante, por exemplo, a igualdade de direitos aos filhos próprios da relação do casamento e aos filhos adotivos. Isso é, proíbe qualquer discriminação. Além disso, afirma que o pátrio poder será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. A novidade aí é a inclusão da mãe. Portanto, essa lei acaba incorporando na ordem jurídica as mudanças culturais e históricas que vão se processando na sociedade e repercutem na família. Portanto, a família monogâmica apresenta-se diferente do que era anos atrás, e mais coexistindo com outros modos de organização familiar, em que, como se foi sinalizado no parágrafo anterior, a mãe pode ser considerada chefe de família. Assim, o modelo de família pai, mãe, prole torna-se um entre vários modelos possíveis de estrutura e organização desse grupo humano. E a família do futuro? Eric Hobsbawm encerra seu livro sobre o século XX, A Era dos Extremos, afirmando que não temos um mapa do futuro, ou seja, não sabemos para onde caminha a humanidade. Ele se refere ao século XXI, e nessas mudanças fantásticas e enigmáticas que estão ocorrendo e estão por vir, sem dúvida a instituição família ocupa papel de destaque. Os novos métodos de reprodução, os bancos genéticos,
A possibilidade de se gerar um ser humano sem contato sexual, sem conhecer o outro membro da parelha, a distribuição de responsabilidade sobre as novas gerações, a técnica e a tecnologia que faz a mediação das relações substituindo o contato face a face, celular, internet e mais todos os outros recursos que inventamos a cada dia e são assimilados por esse grupo social, leva a refletir sobre a constatação de Jurandir Freire Costa. A família já não é o refúgio de um mundo sem compaixão. Será essa afirmação uma mitificação da família acolhedora, do lugar de segurança que todos almejamos? Ou será uma constatação de que o mundo atual, cada um é um e precisamos nos virar com novos outros grupos de pertencimento?